Vamos então retomando o nosso estudo do livro Nosso Lar, livro de autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Vamos fazer hoje os capítulos 15, a visita materna, 16, confidências e talvez o 17, em casa de Lísias. No nosso último encontro nós tivemos a oportunidade de acompanhar aquele encontro que André Luiz teve com Clarencio, para trazer orientações sobre as atividades que André Luiz poderia desenvolver, os trabalhos que são ofertados aos espíritos que se encontram ali hospedados temporariamente lá em Nosso Lar. E isso tem grande importância para nós, porque nós já acompanhamos também as atividades em dois outros ambientes, como foi o caso do Hospital Maria de Nazaré, lá no nosso livro Memórias de um Suicida, e também lá na colônia onde se encontrava o irmão Jacó. E nós vimos que espíritos que trazem essa motivação para se tornarem úteis, se tornarem produtivos, de imediato já desejam se envolver com tarefas, para que possam retribuir toda a assistência que recebem, distribuir a caridade, o sentimento amoroso que vai se desenvolvendo dentro de cada um deles. Então, em Nosso Lar, André Luiz não é diferente, um espírito que percebeu que poderia ser útil de alguma forma, se apresenta então nessa reunião junto a Clarencio, pedindo oportunidades de ajuda. E nós vimos também uma senhora que se encontrava próxima, que se encontrava com André Luiz, que já que eles eram atendidos aos pares, que já não demonstrava esse mesmo interesse. Aquilo que nós vemos no plano espiritual, nessas descrições desses livros, acaba sendo a mesma situação que nós encontramos aqui no mundo físico. Aquelas pessoas que têm uma tendência natural à ociosidade, a desfrutar apenas de prazeres sem se tornarem produtivas. Nós vimos isso hoje. Basta nós olharmos para o nosso mundo. Há aqueles que trabalham por obrigação. Muitas vezes nós vemos pessoas que, não, eu gosto de trabalhar porque eu trabalho, porque eu faço, mas se por acaso tivesse ali uma fonte de renda que sustentasse todas as suas necessidades e oferecesse também outros tantos prazeres, certamente ele não se tornaria útil. Então nós vemos que esse espírito de utilidade é algo que vai se desenvolvendo dentro de nós, mas no decorrer de um percurso muito longo e muitas vezes sendo estimulado através de muito sofrimento, de muita dor. Por isso, então, quando nós vemos no mundo espiritual as atividades que os espíritos desempenham, e assim como aqui no nosso mundo também, quando nós conseguimos oferecer o nosso trabalho, oferecer os nossos serviços, pela boa vontade, pela simples vontade de se tornar produtivo, isso já mostra que nós já demos um passo significativo. Basta apenas, nesse caso, nós direcionarmos os nossos esforços para as atividades que nós temos capacidade de desempenhar e aguardar as oportunidades para ajudarmos onde for necessário. Do contrário, nós teremos ainda que despertar em nós esse sentimento de utilidade, o que é bastante difícil. Porque nós vemos hoje, nas casas espíritas, nos centros de voluntariado e tudo mais, pessoas que fazem, mas fazem quase que por obrigação. Fazem porque se não fizer alguma coisa, acaba perdendo outra. Fazem porque são constantemente estimulados, empurrados para fazer. Então, observarmos em nós de que forma que esse sentimento se manifesta. É a vontade de fazer ou a obrigação de fazer? Se é a obrigação, quando nós não temos mais então o compromisso, essa vontade passa. Se é a vontade de fazer, quando acaba um trabalho, nós imediatamente buscamos outro. Então, nisso, nós vimos aqui então, nessas elucidações de Clarencio, que é o título desse capítulo 14 que nós vimos, as orientações de André Luiz, que trabalhava no plano espiritual, aqui no mundo físico, exercendo a medicina, e como comentamos no estudo anterior, lá no final, exercia a medicina muito mais como um protocolo, muito mais para enaltecer sua vaidade, mas muito pouco com o compromisso humanitário da profissão. E aí então, no plano espiritual,
foi oferecida a ele então a oportunidade dele iniciar como um aprendiz dessa medicina espiritual que agora ele aprende a conhecer, muito diferente da medicina terrena, que talvez a prática da medicina seja para ele o melhor legado que ele tenha levado para o plano espiritual. Saber respeitar o paciente, saber observar ali as necessidades do paciente, mas a medicina propriamente ele pouco vai utilizar, a medicina terrena pouco vai utilizar adiante da medicina espiritual. Então aqui no capítulo 15, depois desse encontro com Clarencio, vem então o título A Visita Materna. Lísias já havia antecipado para André Luiz que a mãe dele, que a mãe de André Luiz então habitava um plano mais elevado, um espírito mais esclarecido, e que se encontrava sempre próximo a ele em pensamento, acompanhando, né, toda a sua trajetória a partir da sua desencarnação e até mesmo antes da desencarnação, já que nós sabemos que os espíritos, principalmente aqueles por quem nós temos ali laços de afeto que foram estabelecidos, né, sempre nos acompanham, sempre nos auxiliam, nos observam. Então no plano espiritual não foi diferente. E Lísias então antecipou que a mãe de André Luiz visitaria, né, faria então uma visita para ter aquele reencontro, né, tão importante que nós tanto ansiamos, né, no plano espiritual. Então aqueles que nos antecederam na desencarnação, então dos ensinos mais confortadores que a doutrina espírita pode oferecer é exatamente o reencontro com aqueles que partiram. Talvez essa seja uma dos pilares mais importantes, mais notáveis da doutrina espírita nesse aspecto consolador. Fazer com que nós, então, entendamos que a morte não é o final, que haverá um reencontro futuro. E André Luiz, embora ignorasse completamente essa ideia, né, já que ele participava era adepto de uma religião que não trazia para nós essa visão do plano espiritual, da dinâmica, da continuidade da vida no mundo espiritual de uma forma tão ativa como os espíritos nos esclarecem, né, através da doutrina espírita. Então André Luiz, assim que se reconheceu como ainda vivo no plano espiritual e diante de toda aquele cenário, né, e toda aquela mobilização que o surpreendeu, vi então agora talvez um momento mais especial para ele, que era exatamente o reencontro com alguém que era tão especial. E assim, né, essa é uma orientação que a doutrina espírita ela dissemina por todos aqueles que têm contato com ela, sejam aqueles que são os adeptos, sejam aqueles que de alguma forma tiveram contato. Falar exatamente que os espíritos que desencarnam continuam vivos e sempre próximos a nós pelos laços do afeto. Bom dia, Tico Teco. Então nós temos aqui a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio. Tá joia então, Angelina, vai com Deus então. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno, abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno.
Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Aqui nós vemos uma semelhança muito clara com os outros livros que nós lemos. Inevitavelmente nós vamos citá-los várias vezes para fazer esse paralelo entre as três experiências que foram relatadas nesses 3 graus diferentes, do suicida, desse espírito que desencarnou através do chamado suicídio inconsciente e daquele espírito que desencarnou dentro de um padrão de equilíbrio por ter vivido de uma forma digna e ativa aqui no mundo físico. Então aqui André Luiz começa então a viver essa introspecção, fazer uma reflexão de quem realmente ele era, do que ele tinha vivido, o que ele fez da sua própria vida, de que forma que agora ele faz essa revisão da sua história recente. Então os espíritos insistem sempre em nos dizer que chegando no plano espiritual, a nossa mente então se amplia, se expande, na verdade, a nossa visão se amplia e começamos a fazer uma análise mais profunda a respeito da nossa própria história. E esse é um momento de extrema importância e de extrema dificuldade para grande parte dos espíritos que desencarnam, porque aí então eles começam a perceber o tempo que foi perdido, o desperdício que infelizmente acabaram cometendo dos próprios esforços, dos recursos que foram oferecidos para a encarnação deles, das oportunidades que surgiram e não foram aproveitadas. Então nós tivemos isso com Camilo Castelo Branco, principalmente naquele momento em que eles foram chamados para trabalhar com aquele professor, vocês se lembram, aquele orientador, que era bastante severo e fazia com que eles então fizessem uma revista da própria consciência. Para aquele caso dos suicidas, era ali uma grande tortura. Muitos espíritos ali entravam numa profunda depressão por terem percebido os erros que cometeram. No caso de Irmão Jacó, aconteceu a mesma coisa, porque ele chegou no plano espiritual achando-se especial por aquilo que ele tinha feito pela Federação Espírita Brasileira, pelos centros que ele trabalhava, pelas atividades que ele realizava, mas na verdade ele fazia um trabalho muito mais braçal e intelectual do que um trabalho íntimo moral. E aí então no momento em que ele foi chamado também para fazer essa avaliação sobre a sua história, ele também caiu naquele estado meio depressivo, vocês se lembram? Que ele ficava pensando, poxa vida, que decepção, eu não era assim. Aí depois ele teve, que a gente até comentou, né, Tic-Teco, aquele fundo do poço que ele teve que chegar para poder perceber tudo aquilo que ele fez e depois ele começar a se reerguer. Aconteceu isso com o Camilo Castelo Branco, aconteceu isso com o Irmão Jacó e agora acontece a mesma coisa com o André Luiz. Então nós vemos que isso é um padrão para todos os espíritos. No momento em que eles começam a chegar nessa condição de equilíbrio, é inevitável que eles comecem a fazer uma análise a respeito de si mesmos. Então nos preparemos para isso também, para olharmos para a nossa história, de que forma que nós lidamos com tudo aquilo que a vida nos ofereceu, de que modo como nós nos relacionamos com as pessoas, de que nós cumprimos as nossas responsabilidades, os valores que foram brotando dentro de nós, o que nós fizemos daquilo tudo que nos foi oferecido. Então é um momento de extrema importância. Para alguns isso acontece de uma forma um pouco mais dolorosa, como aconteceu com o Camilo e como aconteceu aqui também com o André Luiz, já que esse estado de reflexão se deu exatamente por essa conversa com Clarencio, que chamou a atenção de André Luiz pela forma como ele viveu a vida dele no trabalho, no exercício da profissão e também, antes disso, Lísia já chamava atenção, assim como Clarencio também, falando sobre o fato dele ser um suicida inconsciente. Bom dia, Rose. Então tudo isso acontece para todos os espíritos, para aqueles que podem então olhar para a sua própria história e se constranger com os erros que aconteceram de uma forma ingênua. Agora, infelizes daqueles que erraram sabendo que estão cometendo erro. Porque aí então eles vão se sentir muito mais culpados. E a culpa e o medo, nós sabemos, são dois elementos que ancoram, que acorrentam, algemam qualquer espírito no seu estado íntimo.
E continua para nós. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantinha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada de fios de neve, as rugas no rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-me as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, filho. Que longo tempo de separação! Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternas de Lísias, para renunciar às lamentações. Mas ao carinho fraternal, como que se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria, passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Vai com Deus, Fatival. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou.
Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas nessa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Aqui então nós terminamos esse capítulo 15, a visita materna, e também traz para nós uma lição de extrema relevância, né, que nós também já vimos em outras obras, né, em outros autores, trazendo essas descrições de experiências bastante semelhantes, que é exatamente a recapitulação de tudo aquilo que foi vivido aqui no mundo físico, em especial enaltecendo, né, todos os erros, os arrependimentos, as culpas, de tudo aquilo que o espírito viveu durante a sua trajetória terrena. E ele estando, então, no plano espiritual, revivendo mentalmente a parte negativa da sua vivência física, faz com que todas as experiências, todos os sentimentos e lembranças que ele, então, daquilo que ele viveu aqui no mundo físico, os atormente novamente lá no plano espiritual. Então, a mesma coisa aconteceu, nós já vimos, inclusive, né, lá na Revista Espírita, lá na primeira edição do mês de janeiro de 1858, aquela jovem, né? Mamãe, estou aqui, é o título do artigo publicado por Kardec, que numa comunicação a jovem, então, conversando com a mãe sofrendo com a ausência da filha, começaram então a conversar sobre a doença que acabou provocando a desencarnação da filha. E a jovem, numa condição melhor no plano espiritual, começou a sentir os sintomas da doença novamente, pelo simples fato dela relembrar das experiências que ela viveu. A mesma coisa pode acontecer conosco, não é muito diferente, né, no nosso dia a dia, e não precisamos também estar desencarnados para lembrar disso. Basta que nós, então, numa conversa íntima, comecemos a tocar nos assuntos que nos provocam sofrimento. Certa vez eu conversei com vocês, né, trouxe um exemplo interessante, trazido pelo Gasparetto, e ele falava sobre o trabalho de evangelização, que para poder explicar para as crianças aquilo que elas
sentiam de que forma que elas podiam ver, vamos dizer assim, materializar essa ideia dos sentimentos, falava como luzes acesas no meio do peito. Então, quanto mais brilhante a luz, mais felizes elas estão. Quanto mais apagadas essas luzes, mais infelizes elas estão. Então, através desse tipo de exercício mental, nós podemos saber exatamente das vibrações que nós emitimos no momento em que nós estamos numa conversa, trazendo sempre assuntos que para nós são assuntos negativos, muitas vezes até um assunto que vem através de um desabafo, através de uma conversa amistosa, mas outras vezes pelo simples prazer de falarmos mal, de criticarmos, de lembrar de situações negativas do passado a título de lamentação. Não é uma conversar sobre um assunto negativo para trazer um resultado positivo, ou seja, promovermos reflexões sobre situações difíceis para encontrarmos caminhos que vão nos ajudar a solucionar esses problemas. Muitas vezes nós encontramos aquela conversa, aquela lamentação, pessoas que passam praticamente grande parte da vida nessa mesma condição. E aí então sempre reclamam, sempre se queixam, né? E quando a gente se aproxima, aquela conversa começa a surgir, nós mesmos começamos a nos sentir mal, né? Começamos a puxar assuntos diferentes, tentamos trazer ali uma visão mais positiva daquela experiência, mas a pessoa insiste em continuar lamentando. Então isso acontece aqui na nossa vida física e isso acontece também lá no mundo espiritual. E lá tem consequências piores. Porque o espírito, né, aqui nós lembramos que, estando aqui no mundo material, nós temos o nosso corpo físico, que é uma barreira que nos protege dos impactos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Eles amortecem o efeito das vibrações e energias que nós mobilizamos. No plano espiritual, o espírito não tem esse corpo, não tem esse mata-borrão. Tudo aquilo que ele pensa, ele vai naturalmente, automaticamente, materializando-se no seu espiritual, no seu corpo perispiritual. E aí fazendo com que ele sinta sentimentos intensos, comece então ali a ter impressões que são muito verdadeiras, que acabam refletindo no seu corpo físico. Então o que aconteceu com o André Luiz aqui agora foi de extrema importância para nós, lembrando que nas circunstâncias, principalmente no caso da mãe dele, que veio, né, fazer aquela visita de um reencontro de muito tempo, de uma alegria de encontrar a mãe, a primeira coisa que o filho faz é botar a cabeça no colo e começar a chorar e se lamentar. E ela, então, naturalmente, como ela descreveu para nós aqui, começou também a reviver aquilo do passado. Começou a viver aquelas lembranças, né, do seu sofrimento íntimo que teve durante a sua vida, principalmente no final, né, naquela parte da velhice, as dificuldades, os erros cometidos como mãe, como ela reconheceu, daquilo que poderia fazer diferente. Então, na verdade, em vez de reconhecer, olha, tudo aquilo passou, agora é algo importante, o filho então começa a levar o pensamento para o passado e aí trazendo para nós, né, esse relato tão triste dos dois. Mas aí então, né, com a sabedoria que ela já tinha adquirido, chamou a atenção exatamente nisso, aproveitar o tempo da melhor forma possível. Aproveitar o encontro, aproveitar as lembranças, aproveitar a capacidade que nós temos, né, de nos alimentarmos, né, dessas vibrações positivas. Então é extremamente importante para nós esse relato, não apenas conhecendo aquilo que os espíritos vivem no plano espiritual, mas aquilo que nós vivemos na atualidade. Porque o mesmo hábito, o mesmo vício, nós podemos dizer assim, da queixa e da lamentação que nós temos aqui no mundo físico, isso vai nos acompanhar no plano espiritual e vai certamente trazer para nós grandes dificuldades para o nosso próprio desenvolvimento. Daí então que os espíritos insistem para nós sobre a questão da culpa e do auto-perdão. O auto-perdão é reconhecer que os erros que nós cometemos foram erros que foram provocados pelas nossas imperfeições, pela ignorância que nós ainda temos, né, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, mas que apesar deles nós temos capacidade de fazer diferente a partir de agora. Então o erro foi cometido, mas o erro veio para nós como uma lição, como um grande aprendizado, e através desse aprendizado nós teremos então uma outra trajetória para seguir. E enquanto o espírito não se auto-perdoar
por aquilo que ele cometeu, ele vai continuar sofrendo. E por aquilo que nós vemos hoje, nas famílias, na nossa sociedade, no nosso mundo de modo geral, o comportamento que nós temos, já dá para antecipar a dificuldade que nós teremos de nos adaptar no plano espiritual. As dificuldades que nós temos hoje, as pessoas vivendo o egoísmo, as pessoas vivendo ainda esse sentimento de orgulho. Tudo isso é uma realidade para nós hoje. Só que é uma realidade para nós hoje e que vai trazer para nós uma dificuldade no nosso futuro. E continua para nós aqui, próximo capítulo, capítulo 16. Confidências, dando continuidade ao encontro de André Luiz com a mãe. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, minha mãe! Exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais! Que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhais que tua mãe permaneça em visões beatíficas e à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo de alto comércio, a cujos quadros permaneceu até o fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas, fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pude compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Muitíssimo impressionado, perguntei:
Não há, porém, meios de subtraí-lo a tais objeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiraram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei o amparo de amigos de 5 núcleos diversos, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo entre a indiferença e a revolta. Aqui vale um comentário para nós, quando fala exatamente disso, que nós precisamos da adesão mental para receber qualquer tipo de ajuda. Geralmente, quando nós estudamos livros que trazem para nós uma visão do mundo espiritual, nós fixamos essa realidade apenas no mundo espiritual, sendo que, na verdade, nós falamos sobre a natureza espiritual de cada um de nós. Nós podemos ver, por exemplo, dos trabalhos assistenciais que são feitos por instituições religiosas, por instituições governamentais, que procuram ajudar pessoas que passam necessidades, pessoas que vivem na rua, pessoas que estão ali adeptas, que são ali adictas, a diversos tipos de drogas que trazem forte dependência química. Como aconteceu aqui em São Paulo, vocês se lembram, o ano passado, nós tivemos ali uma cena absolutamente degradante aqui numa região do centro da cidade que foi chamada de Cracolândia. Vários daqueles dependentes químicos, que também se tornaram moradores de rua, foram convidados a receberem assistência social, assistência psicológica, médica e tudo mais, e foram poucos aqueles que aderiram. Eles foram convidados, alguns deles inicialmente quase levados à força, mas alguns chegaram, receberam, viram mais ou menos que a assistência não atendia ao real interesse que eles tinham, que era continuar ainda alimentando o próprio vício, eles simplesmente abriram a mão e foram embora. Quantos grupos de assistência de instituições religiosas, espíritas, evangélicas, católicas, não importa qual, da Umbanda, não importa qual religião seja, fazem aí esse trabalho noturno, de levar roupas, de levar medicamentos, de levar alimentos e tudo mais, e as pessoas simplesmente se colocam na condição real de pedintes. Não pelo fato de estarem necessitadas de assistência, mas espiritualmente se colocam nessa condição de pedintes. E não se transformam. Então, a mesma coisa que nós vemos hoje, aqui no mundo físico, se torna um reflexo no plano espiritual. Então, para conhecermos a natureza espiritual daqueles que desencarnaram, basta que nós observemos a natureza espiritual daqueles que estão encarnados. O espírito transforma a sua conduta, mas ele não muda a sua natureza. Então, por isso que nós encontramos muitas vezes espíritos que ficam durante muito tempo no plano espiritual nessa condição de sofrimento, porque eles simplesmente não aderem. Eles não, como foi colocado aqui por André Luiz, eles não têm essa adesão mental, ou seja, eles não demonstram um real desejo de aceitar essa mudança. Braz lembrou, dá para entender que o planeta vai levar mais 200 anos assim. Braz, otimismo sempre, A gente imagina que seja só isso. Mas pelo que a gente percebe, nós vemos quantas e quantas dessas situações nós encontramos e o tempo que isso vai realmente demorar para que uma pessoa se transforme. Nós ainda temos tantas dificuldades, e nós começamos a olhar aqui a nossa vivência atual, o modo como nós lidamos com as situações, e nós ficamos pensando, quanto tempo será que eu vou começar a pensar diferente? Quando eu vou parar de agir dessa forma? E aí começamos, quando isso, quando aquilo. Isso porque nós temos intimamente esse compromisso. Nós abraçamos uma filosofia
queremos viver a transformação que ela proporciona. Agora, quantos aqueles que estão completamente distantes, ignorantes com relação a isso e desinteressados, mais do que isso. Não apenas ignorantes com relação a essa realidade, mas completamente desinteressados naquilo que ela tem a oferecer. Vai ter o expurgo, mas acredito que seja lá para os anos de 2800. O expurgo já está acontecendo pela transformação planetária que os espíritos têm falado para nós, né, Brás? Então, na verdade, esse expurgo ele vai tirar, por aquilo que os espíritos orientam, vai tirar da nossa vivência, da nossa convivência, aqueles espíritos realmente perturbados, aqueles espíritos que não demonstram nenhum tipo de condição de acompanhar a transformação do planeta. Mas aqueles que podem ser promovidos nessa transformação continuarão aqui. Mas o fato de estarem em condições de acompanhar não quer dizer que já se transformaram. Então nós podemos dizer que o tempo que vai levar para essa mudança vai ser um tempo longo para cada um de nós, mas pelo menos nós já estamos demonstrando uma tendência para boas transformações. Aqueles espíritos mais resistentes, mais desequilibrados, mais endurecidos, esses sim vão então ser levados para um meio compatível com a natureza, para que possam, através da dor e do sofrimento, começarem a se transformar. Então nós podemos nos considerar bons espíritos. Até podemos dizer, não, bom ainda, mas você é um espírito mau? Bom, também não sou. Então já é uma condição para que a gente consiga, com paciência, já fazer esse trabalho de transformação. Chico Xavier chorava ao sentir grande leva já presos, né? E vai continuar levando ainda, né? Ainda tem muitos que vão migrando com o passar do tempo. Então, precisamos de adesão mental de Laerte para conseguir levá-lo e abrir-lhe a visão espiritual, disse aqui a mãe de André Luiz. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de sua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e de tuas irmãs, tão grande é a perturbação de nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Aqui ela coloca, né, que a irmã, então, que era a irmã mais velha dele, que desencarnou, que ela então voltou semana passada a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Né? Estando eles, então, vivendo, né, nessa condição, ou nessa faixa vibratória umbralina, então isso quer dizer que essa irmã reencarnou preparando algum terreno, então, que vai ajudá-los nessa transformação. O Brás colocou, né? Um espírito de um médico que me ajudava no lar de criança me disse que começou nos anos de 1950, né? Olha, a questão, Brás, de quando isso começou, cada filosofia traz uma visão diferente. Por exemplo, para muitos, né, a mensagem de Maria para aqueles 3 pastores lá em Fátima, no começo do século XX, lá em 1915, 1916, eu não me recordo exatamente assim precisamente quando foi, para muitos esse foi o marco. Para a doutrina espírita, foi exatamente a chegada da própria doutrina, quando os espíritos começaram ali a partir meados do século XVIII. Para aqueles esotéricos, falam dessa mudança da era de Aquário.
que é exatamente uma época, uma fase mais espiritualizada, né? Para outros estão esperando a transformação. Então, na verdade, esse expurgo vai acontecendo de uma forma quase que contínua, mas de uma forma mais quantitativa. Essa fase que a gente está vivendo, ela começa a partir dessas transformações, dessa transformação no nosso mundo. Então, assim, um espírito que é realmente perverso, ele é naturalmente retirado do nosso meio pela perturbação que ele provoca. É bom de ajuda. Pela perturbação que ele provoca, mas dessa forma organizada, com maior quantidade, né, com esses desencarnes coletivos e tudo mais, vem acontecendo a partir de agora, né? Seria assim, essa é a fase talvez mais importante dessa transformação. É como se nós tivéssemos chegado, Tico Teco, no fim do ano letivo. O ano está acabando, quem vai ficar de recuperação, quem não vai, quem vai passar de ano, quem não vai, a gente está nessa fase agora. Lá os espíritos que orientam o trabalho lá no Centro Espírita Leon Denis, eles falam exatamente, né, que para muitos espíritos essa encarnação é a última oportunidade que eles têm de demonstrar que oferecem condições de acompanhar a transformação do nosso planeta. Aqueles que não apresentam essa condição vão ser levados, claro que sempre com oportunidade de recomeçarem, de se reconstruírem, né, mas vão então para uma escola, vamos dizer assim, para um ambiente reformatório. E não serão promovidos de ano, né? Então esse êxodo realmente vem acontecendo agora de uma forma mais maciça. Bom dia, Simar. Mas não dá para a gente falar quando, né, Brás? 50. Então, antes disso, talvez, lá no começo do século XX, final do século XIX. Então, o que vale para nós agora é que esse momento que a gente está vivendo é um momento importante. Por enquanto vão de trem, mas no final vão de navios, né? Vão pegar aquelas esquadras assim, né, com uma grande quantidade de embarcações. Diz aqui ainda então André Luiz: assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Estampou-me a grande manifestação de renúncia. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre em recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei: a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e às crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar. Só um instantinho. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se.
Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: Não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. E, deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então aqui a gente viu a sutileza, né, com que ela tratou desse tema, que para André Luiz era tão importante ao receber notícias da família, mas poucas informações foram oferecidas. Né, porque o que a gente percebe é que, assim como aconteceu com Camilo Castelo Branco, na história que ele contava, da ansiedade que os companheiros do hospital tinham para ver a família, a condição da família e tudo mais, nós vimos ali as grandes dores e as grandes decepções que eles sentiram. Aquele caso de Jerônimo, né, que era amigo de Camilo, que insistentemente queria ver a família, chegando lá viu então que a filha estava prostituída, que a esposa, que a ex-esposa incentivava essa prostituição, que o filho tinha sido preso por roubo, e ele então se deparou com essa realidade e percebeu que era dele a responsabilidade por ter causado tudo aquilo após o seu suicídio. Então, para os demais, né, enquanto eles ficavam vendo de longe aquela projeção da viagem de Jerônimo à cidade do Porto, eles então assistiam àquela cena e certamente sentiam toda aquela angústia, aquela ansiedade de terem que se deparar com a própria história numa situação semelhante. Aqui no caso André Luiz, também querendo ver a família, ver como é que as coisas se desenrolaram após a sua partida, a mãe então tranquilizou, dizendo que tudo deveria ser entregue a Deus para que cada coisa acontecesse da forma certa no seu próprio tempo. Lá em cima o Braz lembrou, né, tinha uma escritora americana evangélica que previu o fim do mundo, já várias vezes até cansar, Helena Wright, né? Faz parte, né, Braz? Lá é muito comum no rádio, nas previsões, nos livros, né, eles gostam dessa ideia apocalíptica, né, mas as frustrações vão chegando seguidamente. Ela não prestou atenção no que Jesus disse, né, fez uma interpretação mais apocalíptica mesmo. Né. O Braz lembrou, né, foi Emmanuel que incentivou André Luiz a escrever. Olha, Braz, por aquilo que nós conhecemos da história, nós lembramos que o primeiro contato que Emmanuel teve com Chico foi durante a sua juventude. E comentou exatamente com ele que o trabalho dele seria um trabalho de escritor. Como a gente já vê que Nosso Lar certamente foi, talvez, eu acredito nisso, né, que tenha sido a principal obra das psicografias de Chico Xavier, a gente vê que isso foi feito com um planejamento muito grande. Né, e não apenas do incentivo, mas da própria preparação, a aproximação de André Luiz junto a Chico, para que tudo acontecesse da melhor forma. Então foi muito bem planejado, muito bem organizado, dirigido também. Né? Então tudo certamente com a presença de Emmanuel, que era ali, né, o orientador espiritual, o mentor espiritual do Chico, e portanto nada acontecia ali por acaso. Então certamente ele teve essa participação. E é interessante que no próprio filme também, na cena final, né, já deixando ali um pequeno spoiler, né, na cena final do filme, quando André Luiz, então, depois de tudo aquilo que ele conheceu, Emmanuel, então, né, coloca a mão no ombro de André Luiz e fala assim: eu vou te apresentar um amigo. E aí André Luiz pergunta: mas quem é ele? Qual o nome dele? Chico, apenas Chico. Então, essa cena final do filme mostra bem de que forma que tudo isso foi então planejado, né, e a participação de Emmanuel também na organização desse trabalho. Né? Seguindo em frente, diz para nós aqui, vamos lá. O problema, Tico-Teco, dessa parte do Apocalipse são as figuras de linguagem, as interpretações, tudo aquilo que a gente já falou. Né? Então são expressões que são mudadas, alguns seguem ao pé da letra, então na verdade aí são tantas imagens para as pessoas processarem, e a gente lembra sempre que as religiões elas têm uma motivação muito grande das paixões. Então as pessoas são muito apaixonadas pela religião.
e dependendo da intensidade dessa paixão, ela acaba fazendo com que você fique completamente irracional e muito mais passional. Você não é capaz de racionalizar. Tem uma coleção muito interessante, que eu não me recordo o título agora, que foi publicada pelo José de Paiva Neto, né, que é o diretor da Legião da Boa Vontade. E é um livro que ele falava exatamente sobre o Apocalipse, a partir, né, da visão dele. Ele traz ali, né, os cavaleiros do Apocalipse representando as diversas experiências que a humanidade vai vivenciar e tudo mais. Né? É uma interpretação mais racional. Né? Agora, no caso dessas figuras de linguagem, o problema de uma linguagem contundente é exatamente que, dependendo da mente para quem você transfere essas imagens, ela vai fazer uma interpretação realmente catastrófica. Então precisa ter muito cuidado. Né? Então nós temos, né, nos estudos do Apocalipse, quem fez o estudo do Apocalipse, se não me engano, foi o Haroldo Dutra Dias, trazendo para nós uma visão muito mais calma, muito mais equilibrada sobre esse processo. Né? Mas de qualquer forma, seja lá como for, a gente tem ali então uma descrição do momento de transformação. De que forma que essa transformação vai acontecer, ou vem acontecendo, os espíritos vêm trazendo para nós informações. Mas ao pé da letra os mortos se levantando das tumbas, estrelas caindo, aquela coisa toda. Então realmente são figuras de linguagem, da mesma forma que o próprio Dante Alighieri, lá na Divina Comédia, ele descreveu o inferno também. Né? Então ele descreveu o inferno do modo como ele via. E as pessoas interpretavam de acordo com suas paixões e com os elementos que elas tinham em suas mentes. Né? O Brás lembrou, né, que João, que recebeu, estava com mais de 100 anos preso, sofrido. Né? Eu não me lembro exatamente quantos anos João Batista tinha, viu, Brás? Mas eu lembro que ele já era bastante idoso lá na ilha de Patmos, né? Patmos, se não me engano. E aí então trouxe para nós essa visão. Né? Então, imagina, né, eu escrever para vocês um sonho que eu tive. Dependendo do meu grau de equilíbrio durante a noite, vocês vão ter ali uma coisa problemática. Continuando então aqui, capítulo número 17, Em Casa de Lísias. Então, após André Luiz ter recebido então a visita de sua mãe, e depois dessas importantes reflexões, diz aqui para nós então: Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar, a chamado do ministro Clarencio. Seguiu surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna, lembra que era o médico que atendeu André Luiz assim que ele chegou? Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Guarde esse documento, disse meu atencioso ministro do auxílio, entregando-me uma pequena caderneta.
Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Importante recomendação aqui de Clarencio para André Luiz, falando exatamente que esse intervalo entre as encarnações, se for bem aproveitado, nós teremos de uma forma significativa, perceberemos de uma forma significativa, a mudança do espírito de uma encarnação para outra. Ele não deixa de ser quem era, mas o seu grau de entendimento, os seus valores, as suas condutas vão se transformar exatamente por essa dedicação que ele tem, né, para se desenvolver no plano espiritual. Nós já chegamos a falar sobre isso, que o espírito, né, uma ideia que a gente apresenta, que o espírito tem 3 estágios no plano espiritual que ele precisa observar. Primeiro é a fase de perturbação, que todos nós vivenciaremos, maior ou menor tempo, mas ela vai acontecer. Essa perturbação vai ser para nós uma desorientação com relação à nossa realidade, né? Que pode ser também mais intensa ou menos intensa. Então, para saber exatamente o que aconteceu, qual é a nossa condição, nos desvencilharmos das lembranças e sentimentos que nós vivíamos no mundo físico. Então, essa é a primeira fase. A segunda, depois, o espírito começa então a se adaptar no mundo espiritual. Essa adaptação vem exatamente ele se ver como um desencarnado e não mais como um encarnado, se distanciando de todas as necessidades. Nós vimos aqui um pouco mais nos capítulos anteriores a descrição de como era nosso lar, a formação da colônia e o grande problema que eles tiveram com relação à alimentação dos espíritos que desencarnavam e iam para esse ambiente. Porque eles queriam ainda manter aqueles mesmos hábitos. Então o espírito vai aprender a lidar com essas sensações, com essas impressões que ainda são muito fortes, com relação ainda à fome, às sensações, à própria sensualidade e sexualidade, que são ainda elementos muito influentes na nossa personalidade, as dores, de acordo com aquilo que nós vivemos no mundo físico. Então o espírito vai se desvencilhando de tudo isso, vai aprendendo a manter esse equilíbrio, vai moldando o seu perispírito de um modo mais saudável, aprende a se deslocar, aprende a se comunicar, enfim. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que ele vai começando também a se adaptar na rotina da instituição onde ele se encontra, aprendendo através de estudos, através de trabalhos. Então o espírito passa por essas 3 fases. Se for bem aproveitadas, certamente o espírito vai conseguir se desenvolver significativamente. Do contrário, como acontece com muitos espíritos, que eles desencarnam e passam grande parte do tempo muito mais como pacientes do que como colaboradores. Então eles ficam se tratando, até chegar um momento em que uma nova encarnação vem como uma necessidade para ajudá-lo a recobrar o equilíbrio. E não falamos de espíritos que chegam com grandes patologias gravadas em suas mentes. São espíritos que simplesmente estão muito mais ligados ao mundo físico do que ao mundo espiritual. Desencarnaram fisicamente, mas se mantêm encarnados mentalmente. Então esses acabam reencarnando muito mais para poderem reviver através de experiências, de expiações, de provas difíceis, para despertarem suas consciências. Aqueles que desencarnam e já tomam consciência dessa realidade e começam a viver de uma forma produtiva o tempo que possuem de uma encarnação para outra, esses certamente então vão reencarnar de um modo muito mais proveitoso. Acelerando aqui, vamos lá. Lísias deu-me o abraço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, ei-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou, o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona.
Pessoal, dá só um retorno de áudio para a Angelina, por favor. Como é que estamos de som? Beleza, abraço, obrigado. Obrigado. Ao tinido, brando da campainha interior, surgiu à porta a simpática matrona. Mãe, mãe! Gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Esse é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã, com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me o pensamento. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele a harpa talhada em linhas nobres e delicadas, identificando minha curiosidade. Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro não encontrou ainda os anjos arpistas. Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ó, Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironias. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual. Para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência. Vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando-me o interesse, a dona da casa advertiu. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas escuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, porquanto perseveram em semelhante estado da alma. Então, mais uma vez aqui falando sobre a incompatibilidade vibratória do ambiente onde o indivíduo se encontra e do seu estado psíquico-moral. Então, muitas vezes o espírito é levado a um determinado ambiente e ele se sente mal. É como se nós visitássemos um ambiente com o qual nós temos uma incompatibilidade, não necessariamente que seja melhor ou pior, mas pelo tipo de ideia e sentimento, ou ideias e sentimentos que são alimentados por aquele grupo, nós nos sentimos mais afinizados ou não. No caso deles aqui, fala exatamente sobre essa diferença vibratória, de superior para inferior. Seu espírito gosta de viver nesse ambiente inferior, onde ele então lança suas ideias e recebe a correspondência, essa que é a parte problemática, porque ele fala aquilo que ele pensa e ele recebe o apoio daqueles que o ouvem. Ali se estabelece uma afinidade de ideias e pensamentos. Então aqui o que coloca para nós aqui Dona Laura é exatamente que em nosso lar, embora seja ali um ambiente para a recuperação de espíritos que desencarnam ainda com a mentalidade um pouco materializada, com a mente um pouco materializada,
ela é superior a essa faixa vibratória umbralina, como nós vimos. O Brás lembrou da aborteira, né, que bateu as portas de nosso lar, querendo entrar e não pôde. Eu acho que nós vamos ver isso aqui no próximo livro, né, Brás? A gente vai lembrar depois aqui na sequência. Né? Aliás, esse livro aqui está passando bem rápido. Logo, logo a gente consegue já passar para a prova. Já passamos da metade, né? Começamos esses dias. Continuando. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar nos primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno da grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo, ao mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes, no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Então aqui nós finalizamos o nosso encontro de hoje, cravado aqui nas nossas 10 horas e 30 minutos. O próximo capítulo, nós teremos aqui o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Nós estamos aqui nessa edição digital, na página número 96, de 277 páginas.